protagonistas! Estamos de volta com mais uma PaCast. Demos um tempinho, mas já retornamos. E hoje nós temos duas convidadas que vocês já viram por aqui, mas hoje o bate-papo, ele é um assunto que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, ou ama ou odeia, mas precisa. Então hoje eu tô com a Lulu, seja muito bem-vinda. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada. E antes da gente começar, né, esse bate-papo, eu queria que vocês contextualizassem bem pouquinho quem são vocês, para quem não conhece, porque a gente às vezes tá acostumado a falar com quem a gente conhece, mas sempre pode ter alguém novo assistindo. Então, quem é a Lu? Adoro essa pergunta porque ela é super tranquila. Quem é a Lu? Super fácil de responder. Tudo bem, gente? Eu sou a Luciana. Eu sou psicoterapeuta, especialista em psicossomática e PhD em saúde da mulher. E hoje a gente vai falar sobre a constância e como que isso pode influenciar no seu trabalho. E foi exatamente por isso que eu criei a biogestão, que é onde a gente vai trabalhar o corpo, mente e o seu negócio para garantir o seu sucesso. É isso. E eu sou a Patrícia. Eu trabalho com mulheres empreendedoras há mais de 7 anos aí, exclusivamente com esse público. E o meu foco é trabalhar produtividade, planejamento, organização pessoal e profissional, e com base na neurociência e na psicanálise. Além disso tudo, né, somos mães, esposas e tudo mais um Tudo pouco. mais um pouco. Tudo que colabora para a gente também ter a mesma dificuldade que você tem aí em casa. Exato. Então, hoje eu trouxe uma colinha aqui, porque tem algumas perguntas que a gente não pode deixar de fazer, né? Então, vamos começar, porque às vezes a gente faz a primeira e a resposta de Vai todas já fluindo. vem, já vai fluindo, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu ouço muito conversando com as empreendedoras, essa dificuldade em constância. A gente tem muito hábito de começar as coisas e não ser constante. Às vezes a gente acaba desistindo de algo porque não deu certo, mas não é porque não deu certo, não deu tempo ainda De dar daquilo certo. maturar ainda, né? Então, vamos lá. Primeira perguntinha, Lu. O que é constância? Apenas. E por que ela não deve ser confundida com disciplina rígida ou produtividade diária? Tá. Eu e a Paty, a gente faz trabalhos complementares, né? Porque a biogestão, ela trabalha com a sustentação dessa constância e o planejamento estratégico é a direção para você executar, né? O que você quer. Então, a constância, a gente tem ideias muito semelhantes, que é você ser capaz de sustentar determinadas ações estratégicas o tempo necessário para que isso se produza resultados. Porque não adianta nada você vir com toda a intensidade, num primeiro momento curto, e logo depois acaba a energia e você não tem mais sustentação para continuar essas ações estratégicas, né? Exato. E a constância, assim, também eu falo que é você permanecer apesar de. Então, e para isso, a gente precisa ter muita clareza. Então, para eu permanecer em algo, seja lá o que for que eu me propus, e permanecer, eu tenho que ter clareza da finalidade daquilo. Né, apesar de todas as circunstâncias, de todos os ruídos, eu vou abafar esses ruídos e continuar. Por quê? Para quê? E o resultado, é legal a gente falar que o resultado não necessariamente será o resultado esperado. Resultado é aquilo que é decorrente do que eu tentei fazer. Perfeito. E isso pode ser um resultado positivo, negativo. Eu posso olhar e falar, ok, eu tentei, agora eu não vou dar continuidade. Então é isso que eu acho que muitas pessoas se frustram, porque a gente sempre tem a percepção que resultado é dar certo. Sim. E não necessariamente. Tem que alinhar a expectativa, né? Exato. Isso é essencial. Foi uma coisa que até a gente estava conversando esses dias, né? Que sem alinhamento de expectativas e expectativas proporcionais ao que a gente está vivendo, é essencial para a gente não se frustrar no meio do caminho e abandonar pela frustração e não porque deu errado. Perfeito. E até o fato da gente alinhar com o que isso que você falou, a gente está vivendo e com o nosso contexto. Exato. Porque há uma tendência a você que é único e colocar exclusivo. a sua régua baseada na régua do outro, né? A sua expectativa na Sim. régua do outro, no contexto de outra pessoa. Sim. Né? Então, não, se fulano conseguiu, com certeza você pode conseguir também, mas cada um no seu tempo. Ou então, né? cara, colocar a régua com você mesmo, mas há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Ou então uma realidade onde eu estou comparando a minha produtividade antes de eu ser mãe. E agora, Perfeito. mãe com filho pequeno, você quer ter a mesma produtividade? Não vai ter.
Eu tive uma cliente que foi Não vai exatamente isso. né? Ela falou, porque antes eu dava conta de tudo. Eu falei, bem-vinda, foi antes de ter o filho, Exato. né? Então, é totalmente diferente a produtividade de cada contexto. Nós, diferente do que falam, a gente não tem as mesmas 24 horas. Se eu não tenho uma colaboradora, uma funcionária que vai fazer comida pra mim, que tá tudo ali certinho, tudo arrumadinho, que eu chego, a casa tá limpinha, não são as mesmas 24 horas da realidade da maioria Sim. que vai acordar, vai ter que fazer tudo, tem que fazer mochila de filho, tem que fazer lancheira, tem que preparar um café da manhã, depois tem que lavar a louça do café da manhã, É um tem que sair pra cronômetro, né, trabalhar. rodando. Sim. Então, não são as mesmas 24 horas. Eu não tenho um motorista que me leve em tudo. Eu tenho que dirigir, então não dá pra ir resolvendo coisas no caminho. Sim. Então, é a gente entender isso. E tá tudo bem em cada contexto, mas sou eu ser muito fiel. Eu falo que a produtividade, a constância, ela tem muito a ver com a fidelidade consigo mesma, né? De entender o seu momento, o seu sono. Que a gente lembra, né? As noites de sono não perdidas, né? Não A gente é existem- amiga há não muitos existe- anos. Não existindo. De crianças pequenas, né? A Lu acompanhou minha gestação, antes da gestação, tudo. Então, eu lembro dela passando por isso, eu passando por isso, o quanto a nossa produtividade, ela cai significativamente. E a cobrança em cima. E de, meu Porque Deus, eu tenho que fazer. a gente se cobra, porque a gente não aceita. Então, essa questão, né, Da desproporção, né? e assim, De eu expectativa. acho que é um pilar muito, muito importante que você falou, Paty, do gerenciamento, expectativas versus realidade. Tem uma história muito engraçada para contar. Nesses coach da vida, nesses treinamentos, não sei o quê, uma amiga, que é uma amiga minha, que ela é coach, ela falou assim, e eu querendo fazer isso, fazer aquele, não, porque não sei o quê, e eu com 2 meninos pequenos. Tipo, pequeno, tipo, 3 anos e tal. E aí eu falei, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, Luciana, deixa eu te falar uma coisa. Você tá achando que você é uma Ferrari, minha amiga, mas você é um Fusquinha. Nesse momento. Então, menos. E às vezes a gente coloca a cobrança na gente exatamente porque a gente planeja uma estrutura que a gente não dá Desproporcional. conta de sustentar, Exato. É desproporcional né? à realidade Então, hoje. assim, eu vejo que o planejamento estratégico junto com a biogestão, ele vai te proporcionar uma expectativa maior de sucesso, por quê? Porque o planejamento estratégico, ele vai ser alinhado a partir da mulher real, que consegue sustentar aquilo que, de fato, ela deseja, né? Então, tudo isso é muito interessante quando a gente olha, primeiro, quem eu sou, né? Porque um autoconhecimento, ele precisa de execução, que aí vem a parte da estratégia, né? E o planejamento estratégico, ele precisa de estar conivente, né, equilibrado com a pessoa que está sustentando esse planejamento. Então, eu acho fundamental, então, primeira dica para você que está nos acompanhando, faça uma análise de você mesmo com empatia. Eu acho que a empatia de você entender a sua realidade hoje e entender que você pode ser, sim, produtiva Sim. dentro da realidade que você está hoje. Eu falo que a comparação é a origem do mal. No sentido bem profundo disso. E comparar você com você mesmo. Porque hoje, você não está na realidade que você vivia 10 anos atrás. Às vezes nem precisa ir muito longe, né? Às vezes 1 ano atrás. Um ano atrás já mudou completamente. Né? Então, eu vejo isso como um ponto importante. E isso muda até de semana para semana, quando a gente fala de mulher, Aham, né? sim. Que tem semana que a gente tá ali no ápice da produtividade e tem semana que não. Sim. Eu costumo falar nas minhas consultorias, né, na parte de planejamento, para a gente considerar, até mesmo no caso de nós, mulheres, né, os nossos ciclos menstruais. Porque é fato, assim, hormonalmente, a gente tem uma tendência. Claro que não dá pra gente generalizar, mas há uma tendência, né, de diminuição de produtividade ali onde antecede o ciclo, né, a famosa TPM. Então, eu, por exemplo, eu tive essa percepção já há alguns anos com registros na minha agenda, que eu sempre falo que a gente precisa usar a agenda como uma ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente usa ela como ferramenta de autoconhecimento, onde eu coloco registro sobre mim, eu vou entendendo a mim, o meu corpo, o meu comportamento, né? Então, é uma semana, geralmente, que eu não marco clientes novas.
Porque a minha energia, ela não é igual geralmente a minha energia. E ela tá um pouquinho mais baixa. Então, o que que eu faço? Eu evito. Lógico que se aparecer, a entrega vai ser a mesma, mas a minha energia, ela é diminuída. Isso é fato. Então, eu evito projetos, palestras, workshops nessa semana. E aí, na outra semana, eu quero ganhar o mundo. Né? Porque os hormônios, bum, agora vamos viver. Eu deixo de me sentir feia, gorda, xoxa, capenga de um dia pro outro. Falando, cara, não, mas eu tô linda, do nada. Sim. Não é assim, mulherada. Então, é aonde eu falo, não, então deixa pra próxima semana intencionalmente, por isso que eu falo do Move, né? Que é o meu método, uma vida intencional. Então, nessa questão de sermos intencionais na forma como eu me planejo, né? Então, muda muito a questão da mulher, a mulher que tem um parceiro, uma parceira ou não. Então, a gente precisa entender isso para ir equilibrando os pratinhos, escolhendo qual pratinho vai cair. Porque vai cair. Exato. Isso que você falou, você trouxe vários pontos que interferem, né? Então, é a questão do humor, é a questão de como você tá se sentindo, porque se você não tá se sentindo bem, você vai gravar, por exemplo, um podcast, Você vai você vai arrasar, achar né? defeito em tudo, né? Então, às vezes, você tá com o material, tá ótimo, e você vai gostar de nada, porque você não tá se sentindo Ou bem. deixa até de ir, né? Ou deixa de De aproveitar uma participar. oportunidade. E, então, até isso você ser estratégica, né? Exato. E como que eu sou estratégica? Mapeando o meu comportamento. E como que eu Conhecendo, né? mapeio? Isso, conhecendo, mapeando e tentando entender quais são os ciclos que se repetem a cada mês, a cada semana. E a agenda é o que eu ensino para minhas clientes. A agenda, ela pode ser esse guia aí, né? Na verdade, o diário e o guia, consequentemente. Dado, tudo é dado, Tudo né? é Tudo dado, é é. dado. Só que a gente quer ter dados de tudo, menos de nós mesmos. Exato. E aí é onde a gente não tem essa compreensão para ter a constância. Sim. E tem uma coisa que a Lu sempre fala e fica na minha cabeça, que tudo que a gente faz, a gente tá ganhando algo, né? Então, Isso. não fazer também a gente tem algum ganho. Então, assim, o que Sim. que é quando a gente é inconstante? O que que a gente tá do que a gente tá se protegendo? Sim. Isso existe? Como Sim, funciona isso? tem algumas estratégias, né, de mapeamento desse comportamento, que é o primeiro passo da biogestão, é mapear os sintomas, mapear o seu comportamento, mapear o que tá, os impactos que estão gerando esse comportamento. Sim. Então, a gente vai mapear. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é em que fase do meu projeto eu costumo recuar. Porque a inconstância, ela é sistêmica. Ela não é só em uma coisa só. Ela vai em outras áreas também. Então, em que momento que eu costumo recuar? Isso é um ponto. O segundo ponto é o que está acontecendo neste momento? Quais são as emoções e os pensamentos que a conclusão dessa etapa iria exigir de mim? Né? Então, por exemplo, a cliente ela não consegue concretizar, né, Paty? Colocar no papel, que eu sempre falo que a Paty ela tira os projetos do papel e põe para executar. Tira da cabeça, põe no papel e põe para execução. É. E então, por que a paciente, a cliente, tem essa resistência? O que vai exigir dela a concretização dessa etapa do projeto? Às vezes pode ser uma rejeição, às vezes pode ser o medo da crítica, do julgamento, às vezes é medo da exposição, que ela vai achar né, que vai sofrer algum tipo de perigo. Tudo isso, gente, é inconsciente. Não é de caso pensado. Porque às vezes quando a gente fala assim, a pessoa fala, não, mas eu não penso isso. Não, não penso. Mas a gente Mas o corpo existe. reage. Exatamente, a gente tem um mecanismo que chama função protetiva, ou mecanismo de defesa, de todo padrão, né? Então, como você falou, quando a gente bloqueia determinada atividade, isso de forma repetitiva, a gente precisa de parar e falar assim, ok, qual que é a figura ameaçadora que está sendo mostrada para o meu organismo neste momento? E aí vai vir. Porque assim, gente, às vezes, se a gente pensar muito, a nossa mente ela é tão articulada e tão inteligente que ela vai criar histórias para você não olhar para isso.
Mas geralmente, quando você pensa isso, a primeira coisa que vem no pensamento é o negócio. Porque é o inconsciente já jogando para fora o que precisa de ser olhado. Então, eu acho que talvez o ponto central, né? De você observar onde que para, aí, quais reações dá em você e o pulo do gato. Você, pensando em parar, traz alívio imediato? Se sim, é autossabotagem. Aí a gente já consegue diferenciar, por exemplo, de um cansaço, de uma estafa, de um planejamento que precisa de ser reavaliado, porque está além da minha estrutura corporal de sustentar, né? Então, como que eu vou saber o que que é autossabotagem, né? De não sustentar o desconforto do permanecer ou quando é um cansaço que eu não estou aguentando, não tenho estrutura física e emocional para aguentar essa quantidade de atividades estratégicas que foi planejado. Então, isso eu acho que é um caminho bem legal a se fazer para você conseguir investigar sobre a sua constância. Toda vez que você falou uma coisa que a gente termina alguma coisa, você desbloqueia uma outra fase, né? Sim. São Então, camadas. você nunca acaba, você vai sempre tipo um joguinho desbloqueando, de porque você videogame. vai evoluindo, né? E que bom. E só que pra você desbloquear outra fase, tem que terminar essa. Então é bem isso. Sim. Você sabe que quando você terminar essa, vai estar ali, né? Isso acontece muito na faculdade, né? Às vezes na faculdade, num curso que você termina, Exato. ali no trabalho. Então, toda vez que você consegue dar conta de uma coisa, então, esse aqui foi, esse processo tá Sim. pronto, agora vamos pro próximo. Sim. Então, realmente. Sim. E a gente lembrar, fazendo essa. Eu gosto muito de analogias que o nosso cérebro ele grava melhor, né? Sim. Então, fazendo isso com as fases de videogame, por exemplo, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente chega lá na fase 10. E aí dá errado. Quebra. Erra. Volta pra trás. Só que você concorda que a gente vai passar até a fase 10 de uma forma muito mais rápida, porque eu já sei o caminho? Perfeito. Então, eu vejo muito isso acontecendo também com as empreendedoras. Ai, cheguei numa fase e aí parece que eu retrocedi. Que, nossa, eu vou ter que voltar a fazer tudo o que eu fazia. Não, agora você tem um conhecimento, uma bagagem que vai acelerar o teu processo. Então, não tenha medo. O que você viveu em 10, hoje você faz... Em 10 anos, você faz em um mês. Sim. Você faz em um ano. Sim. Né? Então, a gente também precisa ter essa noção que tudo aquilo que a gente vê como o que a Lu sempre fala, né? Que a gente soma, a gente ganha os erros, os acertos, tudo isso acelera o nosso processo Sim. para as próximas etapas. Então, é a gente trabalhar, na verdade, muito essa questão de não tenha medo de errar, porque quanto mais rápido eu agir, eu colocar em prática, mais rápido eu vejo o que dá certo, o que não dá, eu elimino e eu continuo, né? Então, é a gente ter essa perspectiva também, de que tá tudo bem, né? Trabalhar essa questão cerebral mesmo, de mentalidade. Tá tudo bem eu errar, mas aí eu preciso recalcular a rota rapidamente. Quando eu já sei o caminho percorrido, né? Eu vou traçando caminhos cerebrais mesmo, rotas cerebrais. Então, é como a gente até fala uma outra analogia, que nem uma mata. Quando a gente vai andando, não vai marcando o caminho? Sim. Como você sabe que é uma trilha? Você já passou por Tá ali, o né? caminho percorrido ali, né? Geralmente a gente entra num lugar, vê que é uma trilha, porque a terra já tá até batidinha, Sim. né? Então, você não vai entrar no meio do mato, da mata fechada, sendo que tem uma trilha ali. E quais são essas trilhas neurais, né? Então, é onde eu trago a neurociência para o meu trabalho. Quais são essas trilhas neurais que eu quero construir? E aí, quando ela tá já desenvolvida, é muito mais rápido do que eu ter que, de novo, invadir a mata, decidir a trilha, né? Então, é muito mais prático. 2 pontos também, pra considerar isso que você trouxe. Às vezes você descobre que você não quer chegar mais naquela fase que você queria você- chegar, Perfeito. que Vou você não recalcular a precisa rota. voltar nela. Perfeito. Você acelera, vai até onde você queria e fala, não, agora eu quero um outro final da história, Exato, né? Eu quero um outro exato. final. E também aprender com o erro dos outros, né? Então, assim, essa troca que a gente tem é muito valiosa porque você vai aprender. Então, eu não preciso errar se a Paty já falou, olha, já fui por aqui, E deu nisso, deu você nisso. quer? Exato. Né? Então, assim, você sabe, você entende o contexto, fala, eu sei que deu nisso, O mentor é né? isso. Ou, olha, você vai por aqui, isso da trilha, eu já passei aqui, você não precisa
E Cortar quantas vezes a ali, gente, porque eu já às vezes, cortei tá no aqui. caminho, você fala, de carro mesmo, na cidade, você fala, não era aqui que eu queria. É outro lugar, né? O Sim. cérebro tá acostumado, quando a gente sai de um Quantas emprego, muda de vezes? casa. Sim. Você vê, você tá ali no caminho, você fala, não, pera, é o ato falho, né? Quantas vezes a E a gente gente tem que erra isso? recalcular ali. Mas para eu recalcular, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Aí é a questão. E Você tem que pôr um alvo. Exato. E Perfeito. muitas vezes, né, a gente quer esse alvo, mas a pergunta é: eu quero pagar o preço de chegar nesse A que alvo? custo? A que custo? Né? Nós somos mães. Nossos filhos ainda precisam de nossa assistência. Uhum. O quanto isso, a gente ter disponibilidade para estar com os nossos filhos, importa. E quanto isso interfere? Porque interfere, gente. É a 24 horas, né? Você tem uma escolha Exato. entre ficar com seu filho e se dedicar full time no seu trabalho, né? Das 7 às 7 da noite. Então, existem fases e fases onde a gente é necessário avaliar qual é o custo de se chegar onde eu quero chegar. Porque nós somos capazes de E alcançar. para cada um é a sua história, É a né? sua história, a No sua caso aqui, a realidade. gente tá dando o exemplo da maternidade, que é uma coisa que influencia muito na nossa produtividade, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Às vezes é uma faculdade, às vezes é uma coisa que você vai ter que abrir mão de um estudo, vai ter que abrir mão de um conforto, vai ter que abrir mão de morar perto de quem você ama. Para Sim. cada um, Sim, é você descobrir o que que eu estou disposta a abrir mão para isso, sim. né? E vai ser para a vida inteira, vai ser por tempo determinado. Só que aí nisso, por exemplo, muitas pessoas que moram no exterior, às vezes perdem entes queridos e não pode nem ter tido Não a dá tempo, né, despedida, de não dá chegar. tempo, né? Nem que. Então, é você saber que você pode ser que pague esse preço. Você tá disposta. Sim, Aí tem gente que fala, não, eu tô disposta. E tá tudo certo, tudo mas você tem que ter certo. clareza dessa Clareza. disposição. Perfeito. A clareza é fundamental. Exato. E quantas vezes a gente não tá disposta a errar e não faz e fica ali pensando, e se, né? E se a gente. Um exemplo muito recente. Meu marido sempre sonhou em morar na praia. Desde sempre. Quantas vezes a gente fica horas e Falou. horas em tutoriais e vamos morar em qual cidade é boa, porque você tem um filho. Sim. É diferente de você pegar sua malinha e E ir, né? vambora nós Então, você dois, tem que ver se tem escola, se tem como que é a saúde na Tudo. cidade, então todo o contexto, porque você é responsável por Tudo. uma vida que você A ele não tá escolhendo ir, segurança, quem tá escolhendo é a gente. Exatamente. a Então, muitas segurança. vezes, assim, sério, diversas vezes a gente parou pra ver e nesse contexto. E por uma ocasião, por Deus, né, a gente acabou ficando um mês morando lá na praia, porque o Felipe tá trabalhando lá, nada planejado, totalmente numa época que a gente nem tava considerando isso mais, enfim. Mas foi um mês somente. Mas já fez a gente olhar pra muita coisa, né? Então, assim, é maravilhoso você ir Faz no mercado e rever passar na projeto. orla. Eu falo, gente, eu tava indo numa lojinha comprar um negócio e eu ver o mar. E eu tô É andando no lindo, mar ali, tem né? muitas vantagens. Mas, de fato, você não vai todo dia na praia. Não tem. Eu tava numa rotina de trabalho, home office de trabalho. O Felipe tá trabalhando também. Então, assim, A a hora que gente você foi. pensa aí, já é Não, já noite. foi. A gente foi aos sábados. Uma coisa que você já não faz, beleza. Mas no nosso caso, a gente viu que não é aquilo que você vai todo dia você e tudo imagina. mais, que você Sim. imaginou. E trouxe uma outra reflexão. Tem muitos pontos positivos. Mas será que a nossa vontade era morar na praia ou era sair de São Carlos? Então, durante um período da nossa vida, né? Então, isso veio essa reflexão a partir do momento que a gente Foi Foi. vivenciar. foi vivenciar isso, né? Então, e como a gente se adapta, foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça também. A gente acha que, ai, nossa, eu não vou saber morar em um bairro diferente. Eu não vou saber morar numa casa diferente. A gente se adapta. A gente tem um poder de adaptação muito, muito grande. Então, isso, assim, até assusta, né? Porque teve um dia que tava movimentado, que era um feriado, e eu falei, nossa, veio bastante turista, né? Aí o Felipe falou, os turistas brincando comigo, como se eu, tipo assim, A gente já a é gente, cidade. a gente é da cidade. Eu falei, eles, os turistas, eu brinquei, né? Então, assim, como a gente se adapta muito rápido, conforme a gente vai conhecendo as coisas. Então, quando eu me senti mais adaptada, quando eu sabia onde estava o mercado, onde estava a farmácia, onde estava isso, aquilo, então Você você se vai. sente em casa. Aí você vai se adaptando, né? Sim. Claro que é um recorte pequeno, é um exemplo, Sim. assim, bem específico.
Mas, de fato, assim, a gente só teve essa percepção, isso depois de 10 anos com essa consideração de morar na praia, teve essa percepção no momento que você ficou, sei lá, 25 dias ali, né? E Então, vivendo aquilo, né? vivendo aquilo, né? E é muito isso. Às vezes a gente fica, ai, no e se é possível experimentar? Vai. Se joga, né? Realmente faça acontecer. Coloque os prós e contras, coloque tudo ali em xeque e avalie, né? Muitas vezes eu atendo clientes que falam, ai, mas e se não der certo? Então tá, vamos lá, vamos olhar todas as possibilidades. O que pode dar de mais errado nisso, Vamos né? destrinchar. Aí vamos supor, deu tudo errado. Você vivenciou, você aprendeu e ainda tem a chance de dar certo, né? E eu faço isso o tempo todo com a minha vida também. Às vezes, ai, tô com medo. Tá, mas vamos pensar. Você vai tirando os monstros, sabe? eu falo Você que quando a vai gente abrindo põe o clareza, caminho. Isso, você põe luz aonde. aí você vê que aquilo que você achava que era um Godzilla é um ratinho. Exato. Sabe quando a gente é Então, criança é, e tá escuro? sim. Aí você olha, assim, às vezes um saco em cima do guarda-roupa, que antigamente era muito isso, né? Não era Aham. planejado, então era aqueles guarda-roupa. E Sim. aí minha mãe colocava saco embaixo da cama, em cima do guarda-roupa, aquela coisa toda, né? E aí lembro de olhar e dependendo do formato, você achar que é alguma E a coisa. sua mente começa E a mente começa, criar não, aquilo, tá, né? aquilo parece tal coisa, ai eu tô com medo. Aí acende a luz. É o saco lá de brinquedo, sei lá, alguma coisa, né? Não tinha caixa organizadora. E Era quanto aquele mais, saco de lixo, né? e quanto mais você imagina que é algo, mais aquilo vai ficando tão claro. Nossa, mas realmente tem um olho ali. Não, tem uma cabeça ali. Tem, sim. Aí a hora que acende a luz, você fala, ai, nossa, era isso, né? Então, trazendo isso pra nossa realidade, é colocar essa luzinha. Ai, se tudo der errado, eu e minha irmã, a gente brinca assim, é de matar? Não, então vambora. Tá. É de matar ou de morrer? Não, então vambora. Eu tenho pensado muito sobre isso também. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, o que pode dar de mais errado? O Na- pior o pior possível. cenário. Pior Qual é o cenário. pior cenário? O Né? pior E envolve cenário nem isso. é tão O pior absurdo, né? cenário envolve algo grave, físico, né? Alguém vai morrer, vai acontecer alguma coisa muito grave. Não, então, na pior hipótese, vai acontecer tal É isso coisa. aqui, eu já espero, eu já sei que pode acontecer isso. E aí você também fica mais atenta, aí entra a questão da constância. Sim. Você vai ficando mais atenta para os passos que você vai dar. Você fica mais atenta para aquilo que você de fato quer conquistar, né? Então, essa clareza, essa luzinha ali que a gente acende e fala: não, é isso aqui, o pior pode ser isso aqui. Então, vamos, porque aí no meio do caminho, às vezes, vão aparecendo oportunidades que, às vezes, até o de pior se transforma. Uhum. Você Sim. fala, nossa, Não é mas tão eu não ruim tinha assim, pensado né? na possibilidade de alguém me ajudar no meio do caminho. Sim. E essa ajuda fez com que aquilo nem tenha chance de acontecer. Perfeito. Eu vou ler aqui outra pergunta. O que geralmente acontece quando termina a novidade e começa a repetição? Como usar esse desconforto para investigar o padrão em vez de mudar a rota automaticamente? E aí, amiga? O que acontece? Eu falo que hoje em dia a gente tem várias pessoas, né, sendo diagnosticadas tardiamente com TDAH, né? E mesmo quem não tem TDAH, nós temos hoje uma rotina muito ansiosa, muitas informações, muita sobrecarga mental, né? Para além da física, muito da sobrecarga mental. Ainda mais nós que trabalhamos com intelecto e etc, né? E aí, essa questão, né? De você ter que repetidamente fazer algo, aquilo que eu falei no início, apesar de não ver resultado, Sim. apesar de não ver entrar dinheiro na conta, apesar de tudo, você permanecer, porque você sabe que o final daquilo pode ser bom, né? Esse é o desafio. Sim. E eu falei do cérebro TDAH porque tem uma tendência muito grande a ter muitas iniciativas e poucas acabativas, né? Que a gente fala. Então, eu tenho iniciativa, porque tem gente que nem tem iniciativa, mas tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem essa finalização para saber até onde se poderia ter ido, né? E o TDAH, ela tem uma tendência maior ainda a isso. Muita iniciativa, pouca acabativa, e é onde a gente vai se frustrando no meio do caminho, né? Então, como que era a pergunta mesmo? A segunda parte?
Só Da para não perder o repetição. Para raciocínio. não perder a. Como pra não usar esse mudar desconforto para automaticamente. investigar o padrão em vez de mudar a Isso. rota automaticamente? Então, ao invés de ficar mudando, porque a hora que se eu mudo a rota o tempo todo, o meu cérebro não cria a trilha. Que a gente falou, né, lá da trilhazinha neural. Então, se eu mudo de rota o tempo todo, eu gasto muita energia. Então, por isso que eu gosto da analogia. Pensa lá numa floresta fechada. É muito menor o gasto de energia de você permanecer onde já está a trilha, né, ali desenvolvida minimamente, do que você toda hora ter que abrir trilha. Toda hora você tem que cortar a árvore. Pensa na energia Cansaço, física, o né? cansaço. Ele é muito maior. Então, o cérebro é a mesma coisa. Toda hora que eu traço um caminho diferente, um serviço diferente, eu mudo a forma de eu trabalhar, é muita energia gasta. E aí, nisso, você fala, tô cansada e nunca vejo resultado. Mas é porque você não permaneceu ali minimamente numa trilha para o cérebro ir acostumando e desenvolvendo algo e você de fato, né, ir executando com mais conforto cerebral, né? Pensando nisso. O que você acha? Sim. E também a gente tem que colocar um aspecto. Eu adoro conversar com a Paty porque os nossos A gente pensamentos vai. se complementam, assim, é ótimo. Da questão da vulnerabilidade de permanecer. O que acontece? Quando eu tenho que repetir, Sim. me colocar à prova de teste, de falha, de crítica, né? Isso vai aumentando a minha sensação de vulnerabilidade e a maioria das pessoas não quer expor isso. Acha que a vulnerabilidade é algo a se esconder. É uma Você vergonha. já trabalhou bastante a questão de Muito. vulnerabilidade, né? E é através da vulnerabilidade que você conhece quem você é de verdade. É através da vulnerabilidade que a gente faz conexões. Que a gente e o negócio ele se sustenta através de conexões, Dos né? Como acessos. que você consegue efetuar uma venda se você não se conecta com o seu cliente? Não vai. É um aspecto diferente que às vezes a gente não olha para isso, né? Tem uma paciente minha que ela tem muitas ideias. Parece comigo, né? Mas Né? Qualquer né? semelhança Qualquer é mera semelhança. coincidência. E aí, ela tem muita dificuldade de pôr no papel. Muita dificuldade de pôr no papel as coisas. E eu falei com ela assim: o porquê que é tão difícil para você colocar no papel? Ela falou assim: porque quando eu ponho no papel, é como se eu estivesse assinando um contrato de compromisso com aquilo. E eu não posso falhar. Quando passa a empolgação da novidade e eu tenho que pôr no papel, eu tenho que concretizar aquilo que eu planejei, é eu enfrentar as possibilidades daquilo se O concretizar, desconforto. o desconforto, né? E aí vem a questão do planejamento. Quando é cedo demais para que eu possa mudar de rota, analisar como que eu vou saber? A gente conversou sobre isso, né, Paty? Existe um tempo necessário para cada ação ser de fato avaliada se ela está trazendo resultado ou não. E se Né? você está executando essa E ação, se né? você está Porque executando, falar, eu vou tentar esse mês tal coisa. Vamos supor. Eu gosto dos exemplos, como eu falei, que a gente fixa mais. Então, vamos supor, eu quero falar inglês. Aí, eu vou fazer uma aula por semana. É 4 vezes no mês. É muito pouco. Quanto tempo você vai levar para de fato ter uma fluência no inglês praticando 1 hora por semana? São 4 horas no mês. É uma aula por semana. Não, você tem que praticar todo dia, sim, em algum nível. sim, Se você, né? Então, é onde entra aquilo que a gente comentou, de pelo menos uma vez por mês, eu sempre uso isso ou no último dia do mês, ou no primeiro dia do mês, fazer uma revisão do que eu me propus, do que de fato eu executei e o que eu preciso mudar para o próximo mês. sim, Para que eu reveja aonde eu falhei e de novo recalcule a rota para ir me mantendo a constância. sim. Porque se eu deixo para lá,
Pronto. Você não vai conseguir nunca. Sim. É aquela história, né? Ah, derrubei um pouquinho de molho. Eu vou pegar o vidro do molho e vou derrubar em mim. Não virou, né? Virou até meme, né? Por aí de, eu erro uma letra ali no papel. Aí eu rabisco todo o papel? Não. É. E tem essa percepção também que às vezes pra gente nada tá acontecendo, mas está acontecendo, né? Oh. Ainda mais quando a gente fala de empresa, vamos dizer assim, como empreendedora. No começo, a raiz ela vai pra baixo, né? Então, Ninguém quanto vê o tempo você vai resultado. construindo uma coisa, quando você fala da questão de posicionamento de marca, por exemplo, que a gente ali tá o tempo todo, nossa, mas eu tô indo aqui, vou ali, falo pra todo mundo. Tem que ficar repetindo toda Sim, hora. tem que repetir durante muito tempo até que aquilo fixe na cabeça das pessoas. Seja enraizado. E durante um tempo você não tá vendo, mas tá acontecendo. Sim. Tá indo, Sim. né? Então isso é Uma coisa que... uma fase cansativa, mas é necessária. Sim, uma coisa que é importante a gente colocar aqui é a questão da disciplina. Muitas clientes falam assim, eu não tenho disciplina. Eu acho que você deve ter escutado muito isso. Às vezes a gente não né? tem também algumas Né? coisas. Não, eu falo assim, de ser uma queixa. É, né? total. E achar que a disciplina é algo que tem que ser rígido. É algo que tem que ser Eu tenho que me excruciante. punir quando eu não, né? Exato. E Não aí, executo. eu fiz um teste. Porque eu sempre tive dificuldade com esse negócio de disciplina, né, amiga? O Paty já me salvou várias vezes. Eu falei assim, eu vou fazer um teste para saber se eu, de fato, não tenho disciplina ou se é algo que eu posso remanejar. E aí, o que acontece? Quando eu falei assim, eu vou escolher uma coisa bem boba, Duolingo, sabe? Uhum. Mas eu vou aprender francês Duolingo, é todo Você dia. vai francês? Quem sabe, né, Ela não amiga? sabe brincar. Paris está lá nos Acho que é esperando pra ir, pra né, gente então? tomar o cappuccino lá em Paris, amiga. Profetiza, amiga, pelo amor de Deus. E aí, eu falei, beleza, bora fazer o Duolingo, que é uma coisa boba, a gente tá com o celular na mão. Eu falei, eu me comprometo em fazer 6 meses desse negócio. Beleza, tá. E aí eu fui fazendo. E aí eu percebi, lá pros 3, 4 meses, eu percebi que eu estava fazendo todos os dias. Eu falei, gente, eu sou uma sem vergonha? É isso? Mas aí eu comecei a analisar, sabe quando você faz o próprio experimento? Eu falei assim, na verdade, às vezes a gente precisa de reavaliar o motivo e se o planejamento para execução, ele está de acordo com aquilo que encaixa na sua rotina. Sabe? Aí eu comecei a ficar vendo outras coisas, né? De ir no centro rezar. Eu falei, gente, eu não estou falhando um dia. Né? E isso sempre foi uma questão para mim, de começar, né? Porque a gente é objeto do nosso tratamento, né, Paty? Então, quando às vezes a pessoa, ela se coloca, eu não tenho disciplina, então eu não vou nem fazer, né? Isso aí não é pra mim não, porque esse negócio de constância precisa de disciplina e eu não tenho. Internaliza aquilo, né? Não consigo, não Mas vou, e usa como Aí você não vai muleta. mesmo. Usa como muleta. Mas depois não reclame. É uma coisa, porque usa isso como desculpa para não fazer. Porque é muito mais confortável. Sempre tentei e não consegui, né? É muito mais confortável eu falar que a culpa é da disciplina. Eu prefiro o fracasso do que a ameaça da possibilidade do sucesso. Olha que loucura isso. Eu me sinto mais confortável com o fracasso do que com a ameaça e das exigências que o sucesso pode me trazer. É que o sucesso vai trazer uma exposição. Uma exigência que às vezes a pessoa Uma não quer exigência e uma pagar. exposição que inconscientemente muitas pessoas fogem. Sim. Muito. E quanto mais você é exposta, quanto mais pessoas te conhecem, quanto mais lugar você tá, mais críticas também vêm. Exatamente. Né? Então, tudo que você faz passa a ser um peso diferente. Porque é diferente quando uma pessoa que tem 100 seguidores posta algo e uma pessoa que tem 1 milhão. É muito diferente. O peso é muito diferente. Mas o que muda também, né, amiga, assim, que eu percebo? A mentalidade. Porque eu vejo clientes sofrendo muito mais por uma consequência. E elas têm 100 seguidores, né? Vamos
dizer assim, né? Do que uma pessoa. Porque quem chega a 1 milhão ali fazendo, acontecendo realmente, ao mesmo tempo vai trabalhando sua mentalidade. Sim. Então, Os níveis, né? os níveis de mentalidade pra gente suportar, pra gente sustentar esse sucesso. Então, cada dia mais eu tenho certeza, eu posso falar com propriedade, é muito mental. Mais do que a minha tese na pós-graduação de neurociência, né? Foram sobre hard e soft skills, né? Então, qualidades técnicas e socioemocionais, né? Assim, traduzindo. E eu vejo que, assim, muita gente com qualidade técnica maravilhosa tá travado. Sim. E quem tá trabalhando a sua mentalidade, seu comportamento socioemocional, a própria socialização, como eu me coloco nesse mundo, tá avançando, Sim. né? Então, o que a gente tá fazendo? Que habilidades eu ainda preciso desenvolver? Hard ou soft ali? Quais são as habilidades que eu preciso ainda desenvolver, focar mais para se chegar onde eu quero? E se eu chegar, eu vou conseguir sustentar? É tudo sobre o objetivo que você quer. Então, Como se eu você lido com quer, a crítica? se eu quero chegar num lugar que vai exigir exposição, que vai exigir estar com muitas pessoas, eu tenho que trabalhar isso. Agora, se eu eu não quero isso pra minha vida, ok. Eu tenho que Sim. trabalhar a crítica, decepções, Sim. né? Eu tenho que trabalhar frustrações. Tanto é que na consultoria de planejamento pessoal, tem uma pergunta que fala ali, o que tem a ver com planejamento? Tudo. Como é que eu lido com a frustração? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. De 0 a 10, eu coloco lá uma escala. Se a pessoa coloca 10, eu falo, lascou, porque se ela se frustrar na primeira hora da manhã dela, ela não vai fazer mais nada do que ela planejou durante o dia, porque não adianta mesmo. Deixa pra lá. A gente é birrenta. Nós somos Sim. birrentas, eu me coloco no meio, né, do balaio. Sim, sim. A gente é birrenta. Enquanto a gente não trabalhar isso, eu tô trazendo isso à luz na minha vida, porque enquanto a gente não trabalhar o nosso ego, essa birra que a gente tem, a gente não vai avançar. Sim. A gente não avança. E de fazer as pazes com o erro, né, amiga? É sobre isso. Fazer Errei. as pazes com o Falhei. erro. Acharam ruim. Como eu posso melhorar? Sim. Porque às vezes a Nossa, crítica vem, realmente faz sentido. Se você esperavam pode mais melhorar da algo. minha consultoria. O que eu posso fazer para estruturar melhor? Qual é a sua sugestão? Eu vou acatar, Sim. sem ego. Porque é isso que leva a gente para o próximo passo, Perfeito. né? Então, essa coragem de ser vulnerável, essa coragem de rever, de assumir, de olhar e falar, nossa, criticaram, é verdade, faz sentido. Tô perdendo um seguidor, por exemplo, né? Que hoje em Aham. dia faz parte também da frustração, né? Tô Sim. perdendo seguidor. Pode ser um filtro, pode ser porque eu também não tô entregando o que a pessoa esperava encontrar ali, né? E será que eu realmente estou desviando? Ou tá tudo bem, eu tô entregando o que eu queria mesmo? Ou aquela Aham. pessoa te acompanhava em uma fase da sua vida É, que era diferente, que porque a agora gente não faz vai mais mudando. sentido. Todo dia a gente Sim. tá Totalmente. mudando, E vai né? atraindo outros, mas essa sempre é a clareza. Então, a constância, ela tá sempre associada à clareza do que eu, né, estou visualizando Sim. na próxima etapa, no próximo E o degrau. motivo que faz você se movimentar também, né, Paty? Porque se a gente não sabe o motivo que vai fazer a gente sair da cama e ir em busca e enfrentar esses desafios, a coisa enfraquece. Não de buscar motivação, mas da intenção, igual você fala. É legal que eu falo que motivação, uma vez eu ouvi isso e eu guardei pra minha vida. Motivação é motivo para ação. Sim, Então, qual é o motivo para minha ação, independente se eu tô afim? perfeito. Eu quero pagar uma escola particular para minha filha. Eu tenho que ter clareza do que eu quero. Exato. E escola particular. Tem 1 milhão de escolas. Que escola eu quero? Por que eu quero? Eu quero uma bilíngue. Por quê? Pra quê? Porque eu quero que ela tenha possibilidades de fazer um intercâmbio, não sofra o que a gente sofre hoje para aprender uma nova Sim. língua e Aham. etc. Eu quero que ela seja cidadã do mundo. Então tá, que escola é essa? Quanto custa? O que eu vou ter fazer pra chegar lá, clareza. né? Exato. Quanto é uma mensalidade? E não é só a escola, eu tenho que sustentar outras coisas também no meio disso tudo, né? Então, o que eu estou disposta? O meu sonho é ter um carro X. Não é só ter o carro X. É o IPVA do carro X, é a manutenção do carro X, é tudo. É o combustível do carro X, né? O ano passado nós trocamos de carro e é um carro muito mais confortável, é automático, mas gasta muito mais.
Aí, um dia a gente meio que reclamando, nossa, tá gastando muito. Eu falei, não, para. Não vamos cair na energia da escassez. É um carro muito melhor, mais confortável, mais espaçoso. A gente tem que pagar o preço. Por isso. Lembrar por que que a gente quis ele, né? Também é exato. isso, voltar no porquê você definiu algumas coisas O e quis outro era algumas mais coisas. simples, né? A gente pegava muita rodovia, porque nós morávamos em outra cidade, era rodovia toda semana, praticamente todo dia. É muito mais confortável um carro automático. E aí, quando ele vem, a gente vai reclamar? Então, tomar muito esse cuidado, é ter essa clareza o tempo todo e se lembrar o tempo todo, né? Para que a gente não perca o alvo e assim a gente se mantenha constante. Vocês falando, pensando assim, a gente reflete muito pra nossa vida, pro nosso contexto, né? Então, eu vejo que muita coisa é treinável também. Você vai se Sim. adaptando. A maioria é Quando eu treinado. comecei com o podcast do Mapa, faz 2 anos e meio que a gente tá com o podcast já. Eu me lembro que quando eu ia gravar, era gravação às 3 da tarde, um exemplo, era 12:30, eu já tava nervosa. E aí eu começava a me arrumar 1 da tarde e ficava assim... Já tava querendo cancelar. Agora, eu começo a me organizar 1 hora antes, dependendo. Então, se eu tenho que ir Tá pra outro tudo lugar, mas certo. quando a gente tava no nosso estúdio, era 15 minutos antes, eu tava ali só passava tá a na roupa, hora, tudo deixa eu ir certo. lá. Então, assim, não se tornou menos importante. Exato. Mas você foi se adaptando com aquilo. É treinável. É treinável. Aconteceu uma situação ontem que eu tô até digerindo até agora. Aham. Eu Momento sempre. terapêutico. Exato. Não, mas vocês vão dar risada. Você entendeu por quê? Eu sempre tive dificuldade com palestra também, de estar exposta. Ainda é um Aham. desafio, mas por o que eu tô traçando, do lugar que eu quero chegar, Eu e meu tenho que trabalho, estar eu ali. preciso estar exposta. Então, se você me convidava pra alguma coisa daqui 3 meses, eu ia pensar muito pra ver se eu ia aceitar. E talvez não ia aceitar, porque... Ai, que 3 meses já. Hoje, quantas vezes daqui 2 semanas, 1 semana, Amanhã. se faz sentido com o que eu quero construir, tá alinhado com a minha marca, meus valores, eu topo. Ontem eu mexi no meu Instagram, que eu vejo pouco meu. Tinha um convite pra aceitar uma solicitação de foto quando você coloca collab. Eu olhei ali e falei, mas que é isso? A hora que eu abri, era um evento, a divulgação de um evento em Santos, e eu estava como palestrante do evento. Eu olhei assim, juro por Deus, eu dei os prints. Eu olhei assim e falei, oxe. Eu aceitei. Eu Aceitei isso aqui. olhei de novo, realmente, um evento que vai acontecer em Santos amanhã. 6:30 da tarde era meu horário. Tava lá, Camila Máximo, no banner do evento e tal. Minha foto, falei, gente, que loucura é essa? Aí eu comecei a pensar em 1000 possibilidades. Falei, não. Será que eu esqueci? Até me confundi, gente, Foi não o Felipe. Eu falei, porque assim, no momento em que o Felipe está Lá. lá na Praia Grande, do lado de Santos. Ai, Eu falei, gente, qual que é a possibilidade? Falei, não. Eu até pensei, será que eu aceitei alguma coisa e eu não tô lembrando? Falei, não, impossível. Eu confundi os Não, lugares. impossível. Aí eu revi e falei, não. Aí eu olhei, visitei o olhar do evento, evento super legal, tudo, olhei tudo. Falei, não sou eu. Essa Camila Máximo não sou eu. Aí eu mandei mensagem pro evento e tal. Enfim, resumo. Eles falaram pra pessoa que monta arte, é a Camila Máximo. E a pessoa pesquisou no Insta, Achou você. me achou. As minhas últimas fotos são lá em Praia Grande. Eu acho que às vezes a pessoa relaciona. O estagiário, algum estagiário vai ser demitido. E o quê? Vamos lá. Quando você relaciona, eu tenho um mapa. Então a pessoa consegue ver ali que tem o mapa, que tem. Poderia. Falou, tem tudo a ver com o evento, Pegou ela. uma foto minha que eu estou na divulgação de um outro evento que eu vou participar aqui em São Carlos. Socorro. Aí eu mandei mensagem, falei, gente, olha, desvincula a minha imagem, porque não é, tal. A pessoa pediu 1000 desculpas, falou, nossa, o estagiário pegou a foto errada. Nossa, Eu falei, tá tudo bem, né? Tudo bem, acontece. Poderia, se fosse uma coisa ruim, mas era um evento super legal, tal. E eu brinquei com a minha amiga, falei, olha, ainda falei, tomara que não tenha nenhum banner, Se impresso. pagar bem, tô indo pra Santos, né? Eu falei, olha, dependendo, se mandar a passagem, se precisar. Se for dar muito trabalho mudar pra outra Camila, Fica tranquila. A Camila nem tá sabendo que ela vai. então. Então, assim, primeiro, a minha reação, óbvio, era um evento interessante, uma coisa legal, sobre literatura. Então, assim, é uma coisa boa. Então, primeiro, ok. Mas, assim, a minha reação foi muito tranquila. Assustei primeiro, mas, Se assim... fosse antes, se você fosse já ia antes, dar eu até tremedeira. pânico, meu Deus, né? Então, assim, gente, eu não sou famosa, então as pessoas... Não é nada. Então, assim, eu falei, bom, Deus, se isso é um sinal...
Se chegarem lá e não achar você, a pessoa não vai nem perceber, né? Mas a gente fica em pânico, né? Aí eu falei, se eu faltar, eu tô faltando do evento ou não? Se eu tô indo de intrusa, o que que eu faço? Então, assim, uma situação aleatória que aconteceu ontem, mas assim, a minha reação, se fosse um tempo atrás, seria muito pior, né? Então, assim, o desespero, da exposição, de meu Deus, né? Você vê como é Tudo mental, de isso. novo? Reforça aqui o que eu falei. É muito comportamental. Então, ainda brinquei, falei, se me convidar, eu vou, né? O assunto que tava lá era um assunto que eu consigo discorrer, eu falei, eu Discorrer vou. tranquilamente. Então, mas assim, X, né? Como que isso, talvez É, mas 2 anos atrás, é seria uma bomba na minha cabeça. sobre a percepção e a reação que você teve, né? Sim. O quanto a gente vai se percebendo nas reações, né? E o empreender é muito sobre isso. É sobre como a gente lida com as interferências, com as dificuldades, com aquilo que aparece na rota e a gente não estava esperando, com as decepções. É como a gente lida, não é sobre o que acontece com a gente, e sim como a gente lida com o que acontece com a gente, né? Sim. E a constância, ela tá atrelada a tudo isso. Porque muita coisa foge do nosso controle, né? Isso vai acontecer A o tempo maioria. todo, vida pessoal, profissional. E a gente caminhando já para a finalização do MapaCast, eu queria, para quem está assistindo e para mim, para todas nós, para quem lida com isso. Então, assim, eu começo, não consigo terminar, eu sou inconstante, declarou isso, né? Já se Eu sou apropriou disso, né? assim. Mas eu não quero mais ser assim. Então, vamos lá. Eu sinto que isso acontece comigo, eu me identifiquei, que eu começo e não termino, a minha intensidade vem com tudo depois. Como lidar com isso? E também, como entender se isso é uma reação de planejamento ou se é algo corporal, ou se é algo emocional? Então, né, são duas perguntas. Primeiro, como identificar se aquilo é só uma falta de planejamento ou se pode ter gatilhos emocionais? E como lidar com isso? Como mudar essa realidade? Tá, então, primeira coisa. Isso está se repetindo, né? Essa parada, esse recuo, é uma coisa que repete? Você já observou em outras situações, né? Em outros projetos? Quando você chega para a fase de concretização, por exemplo, você volta para trás? Isso é o primeiro ponto que a gente precisa de olhar, né? Você fez um planejamento estratégico com uma estrutura maravilhosa de planejamento estratégico? Isso também é necessário, porque você precisa de saber quais as etapas que você deve seguir para você não gastar energia, como a Paty falou. Eu acho que esse é o primeiro, esse é o segundo ponto. A questão, como que o meu corpo está reagindo? Esse desconforto, ele é um desconforto de medo da exposição ou uma fadiga corporal? São reflexões que a gente pode ir fazendo para poder identificar o quanto é a fadiga e quanto é a sabotagem. E é esse gancho, né, esse pulo do gato de que, quando eu penso em desistir, traz o alívio imediato, eu acho que essa a dica mais prática que tem. Na hora que você pensa em desistir, dá um quentinho no coração e fala, ai, que bom, ai, pode saber. Então, vai. Se na hora que você percebeu que pensar em desistir gera alívio, você está chegando perto de onde você tem que estar. Porque o Jung fala que o nosso tesouro está onde a gente nega olhar. Está nas nossas sombras. Tudo aquilo que a gente reprime, que a gente não quer olhar, é lá que vai estar o nosso sucesso, que vai estar o nosso tesouro. E geralmente, essas resistências, não sei se vocês já viram aquele filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, que ele entrava dentro do inconsciente da pessoa, quando a pessoa estava dormindo e tal. E aí, na hora que ele estava chegando na essência da pessoa, menino, via um monte de policial, via um monte de coisas para não deixar ele chegar. E a nossa mente funciona assim. Quando a gente está chegando próximo de passar para a próxima etapa, vai vir um monte de resistência. Então, isso é um ponto importante da gente observar também. Tá tendo muita resistência? Tá um negócio assim, travado e falando, nossa, parece que quando eu chego nessa etapa o negócio volta para trás? Aí observar que provavelmente tem padrões emocionais que estão entrando em contato com você. Aproveitando, né, uma frase que eu lembrei, né, que fortalece o que a Lu falou, que
as nossas dores, os nossos bloqueios emocionais, né? As nossas crenças ali paralisantes, elas têm intimidade com o nosso propósito. Então, eu creio muito em Deus e tudo aquilo que Deus nos colocou para efetuar, existe uma força que não quer que você execute. Exato. Com certeza. Para você cumprir aquilo. Perfeito. Então, eu sou tímida. Não, você não é tímida. Deus nos fez com espírito de ousadia, né? Amiga, é a vela que eu vou te dar. E cara. não de medo. Oi? É a vela que eu vou te dar, é ousadia. Ai, que beleza. É ousadia. Deus nos deu o espírito de ousadia, né? Ser forte e corajoso. Por que que fala isso? Porque a gente vai se sentir fraca e com medo. Sim, Senão não tinha esse direcionamento, sim. né? Então, é o tempo todo, tudo contra. Há estudos, né, neurocientíficos, há estudos de imagens cerebrais, né? Onde o impacto negativo, ele é 3 vezes maior do que o impacto positivo. Sim. Então, a gente vê o mundo naturalmente com os olhos maldosos. A gente vê, esse é o natural, mas o que é a nossa... A constância, ela tá onde? Ela está na gente ter um alvo para nossa vida, né? Então, a gente olhar para aquilo e falar, eu não... Ontem até postei uma frase assim, eu não vou desistir. Eu vou estudar até dar certo, eu vou fazer o que tem que fazer para dar certo, eu vou me expor até dar certo. Vai ter que dar certo. Só tem Eu um não plano, né? posso me dar alternativa. Como? Pode ser que o como vá mudando no meio do caminho. Sim. Por oportunidades, por decisões, por conta de filho, casamento, etc. Mas tem que dar certo. E o que é esse dar certo? Pra mim, né? Então, eu tenho ali um alvo e eu tenho clareza de que eu quero chegar num ponto onde eu consiga, de fato, transbordar em todas as áreas para outras pessoas. Porque bênção só pra si apodrece. Sim. Guarda uma fruta na mochila e esquece lá. Vai o quê? Apodrecer. Então, a gente precisa transbordar. Então, eu falo, Senhor, aumente os meus celeiros, né? Transborde os meus celeiros para quê? Para que eu consiga, de fato, transbordar em outras vidas. Esse é o propósito. A partir do momento que alguém chega para mim e fala, nossa, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu tô fazendo o quê? Para transbordar. Nossa, você é muito inteligente. E o quanto a gente tá transbordando isso? Isso tem que ser um incômodo. O quanto eu tô abrindo uma live, criando conteúdo de fato de valor. Eu tô falando isso porque é algo que vem me incomodando comigo ultimamente, compartilha ali a rotina e tal. E o que de fato eu tô fazendo com todo esse conhecimento, que eu tive acesso, que eu tive oportunidade, que Deus me abriu portas, que me colocou em mesas muito especiais. E eu tô fazendo o que com tudo isso? É, E aí a gente pensar nisso, sabe? e aquilo que nada é entregue só pra gente, nada é sobre só nós, né? Nada. Nunca foi, nunca vai ser sobre nós. E se você achar que tá Tá errado. E aí, Camila, veja. você falou, a gente nem entrou no âmbito espiritual, né? Porque, na verdade, não é, espiritualiza tudo. Não, tudo é espiritual. Pra mim, tudo é espiritual. Não tem como tirar o que Não, é. você não, tudo é espiritual. E aí, decorrer disso, tem outras coisas, né? Aí é outro podcast. Mas esse é um assunto para um outro podcast que a gente escorreria aqui e que eu amo também, porque então é um assunto que, né, não, a gente não é tem frente apaixonado. apaixonado. Sim. E é isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. O Nada. podcast passou rapidinho, a gente ficaria Voou. aqui horas. Vamos porque- falar nossa rede social? Então, isso, vou falar. A minha arroba é dra.luciana.canguçu. GSEUSSU. O meu é patriciasantos.ps lá no Instagram. É onde eu compartilho um pouquinho sobre isso. Planejamento, produtividade, desenvolvimento pessoal e etc. Sigam lá. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada a você que amiga. acompanhou a gente. Você é empreendedora e quer vir participar também, é só fazer parte da comunidade com a gente. Muito obrigada e até o próximo MapaCast.